Paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Obrigada pela participação de todos. Confesso a vocês que eu estou bastante ansiosa, porque é um novo meio de estar louvando a Deus com os irmãos. Mas neste momento nós vamos louvar o nosso Deus e dizer a Ele que nós confiamos nele e que apesar de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, nós temos certeza de que Deus cuidará de nós. E Ele vai dizer nesse louvor que Ele cuida de nós e o que Ele tem é muito melhor para nós. Vamos louvar a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as
Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com cada um de nós. Graças a Deus pela vida. Meu desejo, minha oração e a minha expectativa é que todos estejam bem. Espero que todos estejam bem. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, clique no aviãozinho ali no canto e compartilhe nossa transmissão com seus amigos. E não esqueça de deixar o seu joinha. Sejam todos bem-vindos para este momento. Eu aqui e cada um de vocês aí, de onde vocês estão, que nós juntos possamos participar deste momento de culto. Que Deus aceite este momento de culto. Que Deus aceite o nosso culto. Que Ele nos dê a compreensão da sua palavra, que Ele nos dê uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, que Ele nos dê uma palavra de conforto. São todos bem-vindos para este momento. Deus nos abençoe. Quero dizer que nossos encontros presenciais, eles não estão sendo possíveis de acontecer. Você e eu sabemos o motivo. Nós sabemos. E dispensa nós dizermos aqui, mas ao mesmo tempo nós clamamos a Deus por todas essas circunstâncias, para que nós possamos voltar a nos reunir o quanto antes. Deus sabe todas as coisas e eu creio que Ele está cuidando de tudo. Essa situação atinge não somente nós, mas todos os continentes. E Deus, que nos auxilia aqui, é o mesmo Deus que pode nos auxiliar em todo o mundo, para que todos possam vencer este momento difícil. Mas a liberdade religiosa, ela não foi abalada. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela existência de meios de comunicação que nos fazem, mesmo longe, mesmo separados uns dos outros, mas nos fazem nos conectar com o mesmo propósito pelo qual nós geralmente nos reunimos aqui neste lugar. O propósito é o mesmo, o Deus é o mesmo. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Feche seus olhos, você que está aí nos assistindo, e apresente a sua vida, apresente a nossa vida, os que estamos aqui, para que essa transmissão possa acontecer. Existe uma equipe. Eu agradeço a Deus pela vida deles, e neste momento de oração eu te convido a você também agradecer pela sua vida, agradecer pela vida desses que estão dedicando aqui o seu tempo, para que esse meio de comunicação possa nos conectar. Nós vamos orar agradecidos a Deus e pedir para que Ele nos dê um culto abençoado, que Ele nos dê a compreensão da sua palavra, que Ele aceite o nosso louvor. Enfim, ore você aí comigo também e vamos todos juntos levantar o nosso clamor ao Senhor. Senhor, pela Tua graça nós estamos reunidos, mesmo que virtualmente, mas nós estamos reunidos. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por permitir a continuidade de nossos encontros nesse período de quarentena em que as autoridades recomendam que nós fiquemos em casa. Senhor, nos faça entender e compreender todas as coisas, nos ensine, nos dê direcionamento. É verdade que tem sido muito difícil, mas eu posso afirmar que até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus por isso. Aceite, Senhor, o nosso louvor, aceite a adoração de cada um de nós. Que Teu Espírito Santo conforte, console nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos dê o entendimento daquilo que logo mais iremos meditar. Que Deus nos abençoe neste momento e que nós possamos sim, juntos, mesmo separados, prestar o nosso culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço pela nossa vida e por essa oportunidade. Amém. Amém. Eu creio que todos os dias nós temos livramentos que nós nem percebemos, que nós nem nos damos conta,
momentos que passam despercebidos, muitas vezes. Geralmente, por exemplo, lembramos do ar que respiramos quando este nos falta. Circulou muito esses dias uma mensagem que nos fazia pensar nisso, que nos fazia agradecer a Deus pelo ar que gratuitamente Ele nos dá todos os dias. Digo isso porque estou certo de que todos os dias o Senhor nos livra, porque eu estou certo de que todos os dias o Senhor protege muitas coisas, e sempre as coisas acontecem segundo o conselho da sua vontade. Não que nunca acontecerá algo conosco, não é isso que eu estou dizendo. Mas no dia em que passamos por grande tribulação, no dia em que passamos por grande sofrimento, nós temos a oportunidade de lembrar de todos os outros dias que o Senhor nos livrou disso tudo. Nós temos a oportunidade de lembrar que muitas vezes o Senhor nos livra de algo que nós sequer imaginamos. Mas no dia da angústia, no dia da tribulação, nós lembramos disso. Frações de segundos muitas vezes separam algum sofrimento de um livramento. Como eu disse, mesmo que jamais nós percebemos. Mas algumas coisas acontecem em nossa vida que não nos deixa passar despercebido. Poucos dias atrás, a Manuela, a minha filha mais nova, com apenas 10 meses, ela conseguiu, mesmo estando amarrada num carrinho, no momento em que ninguém ali estava olhando para ela, ela conseguiu ficar em pé, tirar os braços do cordão que a segurava ali, e ela ficou em pé, olhou para baixo, voltou, e nada aconteceu. Esse momento, ele ficou registrado, e quando nós revemos as gravações, quando nós olhamos a imagem, e eu e a Angélica imediatamente nós agradecemos a Deus por ter livrado ela desse grande tombo em que ela estava sujeita ali naquele momento. Ficamos com essa convicção, agradecidos a Deus por nada ter acontecido. Frações de segundo separaram um momento de queda para não queda. E nós temos essa compreensão porque nós temos a oportunidade de ver. E se nós não tivéssemos visto? Mas nós vimos e ficou registrado isso. Comentamos ali naqueles dias, mas enfim, passou. Ficamos pensando na oportunidade. Olha, imagina se tivesse acontecido. Que perigo! O que teria acontecido se ela tivesse caído? Mas passou. Pois bem, quinta-feira, dia 9, agora desse mês de abril, portanto cerca de 10 dias atrás, esse dia ficou marcado na minha história e na história da minha família. Este fato jamais será esquecido, jamais. Eu não estava em casa no momento, eu recebi uma ligação da Angélica. Angélica, ela mal conseguia falar, e eu, muito menos, entender do outro lado. Mas algo havia acontecido com a Manuela. Dou graças a Deus pela vida da Manuela. A única coisa que compreendi no momento daquela ligação é que ela, Angélica, estava literalmente correndo pelas ruas em direção ao SAMU, onde em poucos tempo, não vou dizer segundos ou minutos, mas rapidamente eu consegui chegar. Não havia médicos, não havia ambulância no momento, porque todos eles estavam em atendimento. Não foi por falta de vontade, mas não existia ali quem atendesse. Todos estavam em atendimento, e dali então eu a encontrei e ela montou no carro e nós fomos ao hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis. Se você que me ouve de repente esteja angustiado para que eu lhe diga o que aconteceu,
para que eu lhe fale logo. Imagine tudo que passava pela minha cabeça dentro do carro, até eu conseguir chegar perto delas e vê-la pessoalmente. A sensação de minha esposa era desesperadora, quanto no telefone, quanto presencialmente. O sentimento dela é de que algo pior havia acontecido. Afinal de contas, ela relata que a pequena criança, por pouco tempo, é verdade, mas desfaleceu em seus braços, não tinha forças. Ficou pálidos os seus lábios. A palavra dela era somente de misericórdia. Ela estava desesperada, e eu também estava, angustiado, mas eu não sabia o que estava acontecendo. A Manuela caiu do trocador, perto de 1 metro de altura. Até agora nós não conseguimos refazer a cena. Não conseguimos refazer pela posição em que ela estava e a posição que ela ficou ao chão. Não conseguimos refazer. Ninguém viu o momento. O momento não ficou registrado. Mas a forte marca na testa indica que de cabeça, diretamente ao chão. Frações de segundos. Não por falta de zelo. Especialmente nesse caso, uma prateleira do guarda-roupa do outro quarto caiu e fez um barulho muito grande enquanto a minha primogênita, Lara, estava ali mexendo em alguma coisa. Graças a Deus pela vida da Lara. Nada havia acontecido com a Lara, mas no desespero daquela mãe em saber se havia acontecido algo com a sua outra filha, rapidamente, ela deu alguns passos para espiar. Quando ela voltou, frações de segundos, a pequena Manuela estava ao chão. Estava ao chão. Graças a Deus, apesar do susto, pela graça de Deus, a Manuela, a Lara, elas estão bem. Graças a Deus. Nós temos a certeza da mão de Deus protegendo e livrando elas, especialmente a Manuela. Isso vai ser lembrado para sempre. Isto está sendo testemunhado, não por outro motivo, mas para a honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar neste momento. Oportunidade que nós temos de entoar o nosso canto ao Senhor. Que o Senhor aceite o nosso louvor e que nós possamos juntos, cante com os irmãos que estarão aqui. Vamos juntos entoar o nosso louvor ao nosso Senhor, que nos livra todos os dias, mesmo que às vezes nós não percebemos.
propósitos. Acredito que todos nós temos propósitos. Propósito é projeto. Propósito é aquilo que se busca. Em regra, os nossos propósitos, os nossos projetos, eles buscam satisfação, eles buscam realização. Pensando nisso, o que você considera que seja algo bom para você? O que você considera que seja algo bom para a sua vida? Eu posso imaginar que algum de nós temos em nossa mente algum desejo, algum projeto, por necessidade ou não, por necessidade ou por apenas satisfação. Mas nós temos alguns projetos, alguns desejos, e nós esperamos que algo aconteça em nossa vida. Eu imagino também, posso estar equivocado, que o que se espera é algo que sempre vai trazer alegria, gozo, paz, conforto, bonança, prazer e etc. Eu imagino que ninguém de nós sonhamos viver momentos como o que nós estamos sujeitos hoje. Pandemia, quarentena, isolamento, misericórdia. Meu Deus, temos fé que tudo vai passar. Afinal de contas, não é o que nós projetamos viver. Nós não estamos acostumados a viver assim. Nós não estamos acostumados. Mas vai passar. Nós cremos que isso vai passar. Eu ouvi muito nesses últimos dias que muitas coisas irão mudar daqui para frente. Muitas coisas. A expectativa de muitos é que as pessoas buscarão mais a Deus. A expectativa de muitos é que as pessoas amarão mais uns aos outros. A expectativa de muitos é que as pessoas terão mais compaixão. É que as pessoas viverão melhor em família. Pode ser que muita coisa mude e eu, sinceramente, eu espero que sim. Nós vivemos um momento histórico. Os últimos dias e talvez meses desde o início dessa pandemia no mundo, esse momento ele já entrou para a história. Só resta aguardar se a expectativa de muitos irá se concretizar ou se tudo voltará ao que chamamos de normal, mas especialmente dizendo como era antes. E eu digo isso naquilo que se refere à conduta. Eu digo isso no que se refere à forma de viver de toda a sociedade, de toda a humanidade. Sob essa ótica, fiquei a pensar, quando olhamos para a nossa história, quando eu olho para a minha história em particular, e eu fiquei a pensar qual será a minha história, qual será a minha história particular de viver esses momentos. Nós temos a expectativa de que as coisas vão mudar de um modo geral, mas eu fiquei a pensar em a minha história. Eu fiquei a pensar sobre isso. Eu fiquei a pensar, para que serviu esse momento? Eu fiquei a pensar, muita coisa mudou quando nós lá na frente olharmos para trás. Eu fiquei a pensar, o que mudou? O que será que mudou em minha vida? O que eu aprendi? Eu fiquei a pensar qual será a minha leitura após esse período. Afinal de contas, qual o propósito de tudo isso? Você que está aí nos assistindo, para você pensar também, qual será a sua história?
O que você, ao olhar para trás, terá como aprendizado ou até mesmo como consequência desse momento. Olha, o mundo vai mudar todas as coisas no mundo, mas tá bom, é verdade. E eu espero que mude muita coisa no mundo. Mas eu reflito e te proponho a refletir: qual será a minha e a sua história? Meus amigos, meus irmãos, todos vocês que nos assistem, é momento de alinharmos os nossos propósitos com o de Deus. É possível que nós já ouvimos mais do que uma vez, e eu me lembro que nós já ouvimos aqui, deste mesmo lugar online. Mas quantos de nós não precisávamos ou precisamos ainda realinhar muitas coisas em nossa vida? Quantos de nós não precisávamos realinhar muitas coisas em nosso lar, em nossa convivência familiar, em nossa comunhão de nossa família e de nossa família para com Deus? Lamentavelmente, há muitos que não suportam viver com a família. Lamentavelmente, há muitos que não suportam viver a família. Há muitos que não suportam a própria família. Lamentavelmente, algo está errado. Algo está errado. A família é sagrada. A família foi instituída por Deus. Algo deve estar errado. Não só na família, mas nós temos também a oportunidade de pensar mais, em valorizar mais as pessoas, valorizar mais nossos encontros presenciais, valorizar mais nossas amizades. Nós temos a oportunidade de pensar sobre essas coisas, de valorizar mais a igreja. Nós temos a oportunidade de pensar sobre isso. Enfim, no trabalho, em tudo, em todos os aspectos de nossa vida. É momento de avaliação de nossos valores, é momento de avaliação de nossos princípios, é momento de avaliação de nossa forma de viver. Nós precisamos aprender com o que estamos vivendo esses dias. Para alguns pode até não parecer, mas Deus não perdeu o controle. E eu creio que se Deus está permitindo tudo isso, é porque há um propósito. O homem, penso que esse não acreditava, mas esse perdeu o controle. Arrogância, prepotência, independência, ganharam espaço na sociedade, ganharam espaço no coração do homem. Inclusive, por que não nos incluir nisso tudo? Por outro lado, há tempos, a humanidade, ela vem perdendo o controle da moralidade, da vergonha, da insensatez. Há muito tempo. Nesse contexto, apenas para respeitar a fonte, meu objetivo não é falar de seara jurídica, mas para respeitar a fonte. Interessante a frase do ministro do Superior Tribunal Federal, Dr. Luiz Roberto Barroso, que disse assim: e se, em vez de voltarmos ao normal, fizermos diferente? Para ele, nós podemos sair do desastre humanitário da pandemia do Covid-19 mais ricos como cidadão, e nas palavras dele, talvez mais ricos espiritualmente. Porém, eu te digo, sem o talvez, nós podemos sim sair mais ricos espiritualmente. Nós podemos sim sair mais ricos na comunhão nossa, com nossa família, de nossa família para com Deus. Nós podemos sim recriar hábitos que há tempos foram perdidos. Há quanto tempo ficamos em nossas casas sem o nosso culto familiar, sem juntarmos nossa família para louvarmos, para apresentar a nossa família diante de Deus. Às vezes nós esquecemos e achamos que é suficiente ir algumas horas durante a semana na igreja, como se ali nós já tivéssemos prestado o culto daquele tempo. Não,
Não. Podemos sim sair mais ricos espiritualmente. E eu te digo isso não por convicção minha. Analisando as Escrituras Sagradas, o capítulo 1 da carta aos Efésios, especialmente os versículos 3 a 14, diz assim, Efésios capítulo 1, e eu leio em nome de Jesus. Vou ler apenas alguns versos deste intervalo de versículos. Verso 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O texto diz ainda, verso 7: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Verso 9: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Verso 11: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Algumas versões dispõem aí no final do verso 11 que Deus faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Portanto, conselho de sua vontade significa o propósito de Deus. E qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? Relê comigo, você que está com a sua Bíblia aberta, ou ouça o verso 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O verso 7, novamente: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. O 9: nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E no verso 11: conforme o plano daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, ou conforme o propósito de Deus. Relembre comigo, é importante frisar: sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, redenção, perdão dos nossos pecados, mistério da vontade de Deus estabelecido em Cristo. Nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida aqui neste texto relatado pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios. E o propósito de Deus para a nossa vida não é outro senão a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus. Meus amigos, meus irmãos, conforme o conselho de sua vontade, conforme o propósito de Deus, conforme o propósito da vontade de Deus, nós precisamos compreender que Deus faz, ou Deus permite que aconteça todas as coisas, ou seja, Deus age segundo os seus propósitos, e não segundo a minha expectativa, e não segundo o meu, e não segundo o seu projeto, não segundo o nosso projeto. É isso que a palavra de Deus está aqui nos revelando. É isso que está registrado na palavra, nas Escrituras Sagradas. Nosso desafio é enxergar o lado pedagógico de todas as coisas. Esse é o nosso desafio. Os propósitos de Deus, eles nunca serão para frustrar os nossos, eles nunca serão para ir ao contrário dos nossos propósitos, de tal maneira que nos façam ficar entristecidos, mas é porque Deus nos ama, e os propósitos de Deus não é para isso. O propósito de Deus é oferecer a salvação ao mundo. Deus é soberano, e Ele tem o controle de todas as coisas, e se Ele está permitindo isso, é pelo nosso bem. Essa aqui é a compreensão que nós temos da palavra de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Pense você,
assim como eu estou aqui pensando, as coisas mudam, a vida muda, muitas coisas mudam, mas Deus, que é eterno, não muda. Deus não muda. Nós podemos mudar muitas coisas, mas Deus não muda. Portanto, o propósito de Deus também não muda. Portanto, o propósito de Deus continua sendo a salvação da humanidade. O propósito de Deus continua sendo a minha e a sua redenção. Continua sendo o mesmo. Texto muito conhecido dos leitores da Bíblia, João 3, capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizer assim, e eu leio em nome de Jesus: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito que Deus deu o seu Filho é o mesmo que rege a nossa vida, que rege o mundo ainda hoje. E o verso 17 ele vai um pouco mais além para a nossa compreensão. O verso 17 diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Consegue enxergar o propósito de Deus para a nossa vida? Ele deu o seu Filho para possibilitar a todos a salvação, para possibilitar salvar todos aqueles que nele crê. O conselho da vontade de Deus, o seu propósito continua o mesmo. Para nossa compreensão ainda maior, no livro do profeta Jonas, nós encontramos na tradução literal de alguns verbos que denotam ações de Deus, que denotam ações por parte de Deus. Todos esses verbos, eles correspondem ao verbo maná em hebraico. É o verbo maná na raiz da palavra desses verbos, quando nós olhamos para os manuscritos da versão original, em cujos versículos eu vou mencionar. Você poderá conferir aí sobre quais ações de Deus que eu estou me referindo. E os estudiosos, quando trazem para nós essa mensagem, eles agrupam inclusive esses verbos como sendo o mesmo direcionamento de Deus na vida de Jonas. Capítulo 1, verso 17. Ou melhor, antes eu quero te dizer que essa palavra, que essas ações de Deus, ela significa que Deus designa, ou seja, que Deus envia ou que Ele ordena algo para uma finalidade específica. Então, quando Deus age, Deus está agindo ali, naquele momento, na vida do profeta Jonas, com uma finalidade específica. Então, as Escrituras vão dizer assim, no capítulo 1, verso 17, a compreensão, quando nós olhamos para a raiz, para a etimologia de algumas palavras, vai dizer que Deus mandou para um desígnio, mandou para uma finalidade específica, um grande peixe engolir o profeta. No capítulo 4, versos 6, 7 e 8, nós vamos verificar ali a existência novamente dessa palavra que na tradução original, repito, em hebraico, ela quer nos dizer que Deus fez uma planta nascer para um desígnio, para uma finalidade específica e subir por cima do profeta Jonas. Foi para uma finalidade específica que Deus fez isso. Deus enviou para uma finalidade específica um verme para comer a planta que tinha dado como proteção ao profeta. A mesma planta que Deus tinha mandado ali proteger o profeta, Deus novamente depois, para uma finalidade específica, Ele manda um verme para comer essa planta. E no verso 8 do capítulo 4, vai dizer que para uma finalidade específica, Deus mandou um vento oriental quente para atacar o profeta. Tantos outros fatos poderiam ser lembrados aqui. Não tenha dúvida, o nosso Deus é o mesmo Deus do profeta Jonas. Ele não mudou e Ele continua soberano sobre todas as coisas. Conforme o meu propósito, conforme a minha vontade, não. Deus continua soberano sobre todas as coisas, conforme o conselho, segundo o propósito
da vontade dele. Amém? Numa linguagem figurativa, olhemos para dentro de nós. Ou seja, assim como eu estou refletindo sobre minha vida, reflita você também sobre a sua vida. Talvez haja uma finalidade específica, não só para toda a humanidade. Talvez haja uma finalidade específica para mim, tudo isso que está acontecendo. Há finalidade específica para a sua vida? Caso não exista, amém. Continue assim, buscando conhecimento, continue buscando discernimento da parte de Deus. Mas caso exista uma finalidade específica para a minha, para a sua vida, o que é necessário ajustar, o que é necessário restaurar, ou simplesmente o que é necessário apenas melhorar aquilo que talvez já funcione bem em sua casa. Qual a finalidade específica? Deus tem uma finalidade específica para tudo isso, e nós podemos individualmente olhar para dentro da nossa, não apenas pensar coletivamente, mas nós podemos individualmente compreender qual a finalidade específica para a minha vida, qual a finalidade específica para a sua vida. O último texto que eu quero compartilhar hoje, o texto que nasceu essa meditação, e eu proponho que você continue meditando sobre ele posteriormente. É o texto que está registrado na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 28. E eu vou ler aqui em nome de Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Compreende? Compreende? Deus, que é infinito em sabedoria, que tem como propósito a nossa salvação, Ele designa para um propósito específico todas as coisas, não para satisfazer os nossos projetos, mas a palavra diz que para o nosso bem, ou seja, para contribuir com o conselho de sua vontade. Às vezes é difícil compreendermos isso vivendo momentos como nós estamos vivendo, momentos de dificuldade, momentos de incerteza. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que entregou seu Filho, que o mesmo propósito pelo qual Deus entregou seu Filho, continua até hoje. O Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo. Deus entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que ele veio, e dizem as Escrituras que ele veio não para condenar, mas para salvar o mundo. Está aqui claramente o propósito de Deus para a nossa vida. Não é para satisfazer os nossos projetos, mas é para o nosso bem. Ou seja, é para contribuir com o conselho da vontade de Deus, é para contribuir com a salvação de cada um de nós. O mesmo propósito continua até hoje. A todos que são convidados, segundo aqui o texto de Romanos 8, 28, a todos que são convidados a obter eterna salvação por meio de Cristo, aos que são chamados segundo o propósito de salvação, aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Se já entrou para a história da humanidade, qual a minha? Qual a sua história? Que nós possamos confiar, que nós possamos encontrar a finalidade específica para a nossa vida, que nós possamos clamar pelo mundo para passar isso, mas que nós possamos pensar, o mundo vai mudar e eu e você precisamos ajustar algo, precisamos ajustar os nossos propósitos, os nossos projetos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esta é a meditação que eu quero deixar com você, que você medite nessa palavra e que Deus nos ajude a enxergar aquilo em que Ele está nos dizendo. Eu não estou aqui, e é importante frisar isso,
dizer sobre alguma teoria, sobre algum pensamento meu. Não, eu estou meditando aquilo em que as Escrituras, portanto, aquilo em que a palavra de Deus deixou nas Escrituras para que nós hoje possamos estar aqui meditando sobre ela. Que Deus nos abençoe, que nós possamos enxergar a finalidade específica. E eu deixo para você o texto de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos abençoe e nos ajude a compreender os seus propósitos para a nossa vida. Nós vamos louvar a Deus, esse Deus que como a palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. É bem verdade que é muito difícil. E em nossa oração, nós devemos orar
para que Deus ajude que tudo isso passe, né? E o nosso desejo é que passe logo. Mas enquanto não passa, que nós possamos compreender e aprender. A situação é a mesma. E nós temos a oportunidade de olhar para as Escrituras e verificar que as Escrituras, ela nos ensina que nós devemos olhar para todas as coisas, confiando sempre em Deus. Nós temos as nossas necessidades, nós temos esse fato que tem assolado, né, todos os continentes, mas nós temos as necessidades individuais de cada um de nós. Vamos, neste momento de oração, clamar a Deus por todas elas, para que Deus nos supra as nossas necessidades, mas que Deus nos ajude a vivermos segundo o propósito que Ele tem para a nossa vida. Vamos apresentar a nossa vida diante de Deus mais uma vez e suplicar a Ele pelas nossas necessidades. E você tem a oportunidade de conversar individualmente, diretamente com Deus. E nós fazemos isso individualmente, mas ao mesmo tempo coletivamente. Todos vocês, orem juntamente comigo. Senhor, eu sei que é difícil porque as nossas necessidades são muito grandes. É difícil compreender porque quando nós olhamos para o futuro, nos resta incertezas sobre todas as coisas. Mas a Tua palavra que é viva, ela vem nos dizer que todas as coisas colaboram para aqueles que o Senhor amam, colaboram para que o projeto de Deus se cumpra. E o projeto de Deus, nós podemos aqui meditar que o projeto de Deus para a nossa vida é a salvação. Mas Senhor, não tire de nós a Tua paz, não nos deixe desfalecer, não nos deixe perder a esperança, mas Senhor, renove em nós a fé, renove em nós a certeza de que tudo está colaborando para o nosso bem, e nos ensine a cada um de nós, Senhor, a olharmos para dentro de nós e refletirmos sobre nossa vida. Às vezes nós esperamos que o mundo mude, às vezes nós esperamos que os outros mudem, mas ajude a enxergar dentro de nós aquilo que precisa ser restaurado dentro da nossa vida, principalmente, Senhor, dentro dos nossos lares, principalmente em nossa comunhão com a nossa família, principalmente em nossa comunhão, Senhor Jesus, da nossa família para contigo. Senhor, abençoe cada um de nós, abençoe os empresários, abençoe os profissionais da saúde, abençoe os trabalhadores, abençoe os cientistas, abençoe aqueles que estão expostos, que estão precisando trabalhar por estar enquadrado naqueles serviços que são essenciais. Senhor, abençoe todos, ó Deus. Senhor, supra as nossas necessidades. Senhor, nos ajude, Senhor Jesus, a superar este momento. Mas eu te peço que ajude a mim, Senhor Jesus, e todos aqueles que desejam superar esse momento, não só esperando que tudo mude, mas ajude a mim, Senhor Jesus, a olhar para dentro de mim, e que eu possa superar este momento, mas também aprendendo, Senhor Jesus, muitas coisas, restaurando muitas coisas. Senhor, cada um de nós sabemos, Senhor Jesus, se existe algo que precisa ser restaurado, e todos aqueles, Senhor Jesus, que confessam esse sentimento, que têm a certeza de que todas as coisas estão sob teu controle, Senhor, dê a nós, Senhor Jesus, o entendimento, o discernimento, Senhor Jesus, e nos ajude. Mais uma vez, nós pedimos e te clamamos a superar, Senhor Jesus, esses momentos de dificuldades que estão assolando, Senhor Jesus, a toda a humanidade. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, e nós apresentamos a nossa oração, e nós fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos agora a alguns recados, mas antes eu quero desejar que Deus abençoe a sua vida, que Deus supra as suas necessidades, que Deus
nos ensine, que nós possamos olhar qual a finalidade específica de tudo isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Não esqueçam que amanhã teremos mais uma oportunidade de culto ao vivo. Amanhã às 19h30 pelos canais do Instagram e do Facebook você poderá acompanhar mais esse momento de culto coletivo em que nós prestaremos amanhã. Mas lembre-se, cada um de nós, cada lar é uma igreja, e que nós possamos ter em nossa casa o hábito de prestarmos o nosso culto e restaurar talvez algo que se perdeu diante do tempo. Em nome de Jesus, amém.